Muito bem. Vamos dar continuidade aqui no nosso tópico sobre comunicação. Mas o que é comunicação, hein? Do que é composta a comunicação? Se você olhar aqui do lado, você vai perceber que a comunicação, ela não é simplesmente você chegar e começar a falar. Falar desenfreadamente, falar com gestos, falar com um monte de ênfases e coisas do tipo. Não. Comunicação vai um pouco além. Se você olhar aqui para o lado, você vai ver que são 55% linguagem corporal, né? Linguagem corporal, a sua postura, como que você comunica, por exemplo, se você tem uma postura ereta, se você tem uma postura firme para falar, a sua postura também indica a sua confiança no que você está dizendo, na autoridade que você está transmitindo nisso que você está dizendo. Nós temos também a questão de 38% ao tom de voz. Sabe quando você conversa com aquela pessoa, ou está numa aula, ou numa reunião, que aquela pessoa está falando de um jeito monótono, até o olho da pessoa é meio caidinho, deixa eu tirar o óculos aqui. O olho da pessoa é meio caidinho, né? Ela está falando com você, meio caidinho. Aí quando passa 5 minutos do que a pessoa está falando com você, você já começa a querer dormir. Isso também funciona na entonação da voz. A pessoa ela precisa ter uma certa ondulação na sua voz. Ora ela fala um pouco mais acentuado, ora vai ter hora que ela vai precisar falar um pouquinho mais agudo, ora fala um pouco mais grave, né? Tudo depende do que ela está querendo comunicar, tudo depende do que ela está falando. Por exemplo, se você está fazendo o conto de uma história, se você é professor e está fazendo o conto de uma história com uma criança, e você vai imitar, vamos dar um exemplo bem básico, né? Chapeuzinho Vermelho. Você está imitando a Chapeuzinho. Logo, você vai fazer uma voz um pouco mais singela, uma voz assim meio que de criança, né? Uma voz um pouco mais doce. Quando você vai interpretar ali quem seria o lobo mau, você já vai dar uma ênfase maior, você vai falar um pouco mais grave, você vai falar um pouco mais baixinho, um pouco mais sombrio, digamos assim. Se você for imitar a vovozinha, você vai fazer um pouco mais de voz, assim, pensando numa pessoa de mais idade, aquela vozinha meio rouquinha, um pouquinho diferenciada, alguma coisa assim. Para quê? Para dar ênfase naquilo que você está dizendo, para dar um pouco mais de realismo naquilo que você está dizendo para a pessoa, né? Naquilo que você está comunicando para a pessoa. E, então, de tudo isso, nós temos aí 55% linguagem corporal, que é o seu gesticular, como que você fala, como que é a sua postura, se você eleva muito os braços, se você não eleva os braços, se você fala com bastante agitação, se você é um pouco mais calmo, se você se veste com uma roupa um pouquinho diferenciada, se você põe uma roupa mais esporte, se você põe uma roupa mais social. A gente vai ter um módulo sobre isso, sobre a sua roupa, sobre a sua vestimenta, para que você também comunique em determinados lugares. É, o seu tom de voz de 38%, que é o jeito que eu estou falando aqui, ó. Eu falo um pouco mais rápido, mas como eu sei que nem todo mundo vai captar se eu ficar falando muito rápido, tem hora que eu tenho que parar, aí eu dou uma diminuída no tom de voz, a gente enfatiza uma coisa, né? Dá um pouquinho de pausa. Então, o tom de voz, aqui no que eu já sabia, quando eu fui enfatizar, o tom de voz aqui já ficou um pouco mais agudo, eu já elevei um pouco a diferença do meu tom de voz. Ajuda você a enfatizar aquilo que você quer comunicar. E as palavras, elas têm 7% só de audição, ou seja, as pessoas que estão ouvindo você, ela não vai prestar atenção 100% nas palavras. Ela vai prestar atenção em todo o conjunto da comunicação. E também, uns 2 módulos para frente, 3 mais ou menos, a gente vai falar sobre os perfis de percepção das pessoas, que são as pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. E aí tudo vai começar a amarrar e fazer sentido, para que você conheça bem a audiência, para quem você está falando. Se você está falando com uma única pessoa, se você está falando num grupo com mais pessoas, se você é líder de uma empresa e tem que falar com alguma quantidade de pessoas, e por si cada pessoa tem um canal perceptivo diferente, é muito importante que você conheça
esses canais perceptivos. Comece a observar nas pessoas e perceba, aquela pessoa ela é mais auditiva, aquela pessoa ela é mais sinestésica. Para quê? Para que você tenha mais assertividade na hora de você comunicar. Para que as suas palavras, o seu jeito de falar, a sua comunicação seja bem recebida e bem captada pelas pessoas. Porque às vezes a gente pensa que está explicando uma coisa para a pessoa que para nós é uma coisa muito lógica, muito óbvia, mas para aquela pessoa não é uma coisa óbvia. Entende? Por quê? Porque ela tem um canal de percepção diferente. Às vezes uma pessoa visual, ela vai perceber de um jeito. Uma pessoa auditiva vai perceber de outro. Uma pessoa sinestésica vai perceber de outro. Então, vai muito de como que você está comunicando e para quem você está comunicando. Isso é muito importante você saber, tá? Então, eu acredito que, no termo de comunicação, esses três gráficos que eu deixei aqui do lado, esses três gráficos não, essas três informações aqui do lado, sobre a linguagem corporal, tom de voz e palavras, vai te ajudar a perceber o quanto que você pode melhorar a sua comunicação e para quem você vai melhorar a sua comunicação, tá? Então, vejo você na nossa próxima aula. Até já, tchau, tchau.